Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Luciana Bastos. Ela que é economista, professora associada do Colegiado de Economia da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, mestre e doutora em História Econômica pela USP São Paulo, delegada do Conselho Estadual de Economia do Paraná. Ela vai estar conosco falando de um assunto muito importante, que é a economia do nosso país. Daqui a pouquinho, após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estou aqui no estúdio com a professora Luciana Bastos, ela que é economista, tem doutorado também em História. Seja muito bem-vinda, Luciana, e parabéns de antemão por se posicionar, por ser uma professora realmente que defende nossos princípios, nossos valores. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gisele, muito obrigada pelo convite. E estamos aqui à disposição, quando quiser saber alguma coisa sobre economia, né, sobre as temáticas mais relevantes, porque a população geralmente quer saber, né, de fato, dados reais, porque nem sempre a mídia, né, eu sou jornalista, não colocam os dados realmente como são. Com certeza. E vamos falar de um assunto muito importante para iniciar nosso bate-papo, que é a respeito da economia do nosso país. O Brasil ele vive um momento muito difícil, né? Onde o governo atual tem aumentado a questão da arrecadação, né, das alíquotas ali dos impostos. Bastante. Então aumentou muito e ao mesmo tempo a gente vê que há um déficit nas contas públicas, né, que só tem aumentado. Qual que seria a solução para esse problema, Luciana? Já que seria, no caso, por exemplo, cortar os gastos desnecessários, né? A gente vê que o governo não fala sobre isso. Seria uma hipótese assim de solução? A máquina pública, vou falar para o consumidor, para a pessoa que está em casa, entender. A máquina pública, ela tem suas contas, suas obrigações, da mesma forma que uma família tem as suas. Exatamente. Da mesma forma que todo economista diz para as pessoas que elas não podem gastar além do que elas ganham, o governo não pode gastar além do que arrecada. Sim. Entendeu? Senão ele vai comer todo o crescimento econômico do país. Eu sempre ando aqui com a minha agendinha de dados, porque a economia ela é uma ciência aplicada. A gente não trabalha com ideologia, embora todo mundo tenha as suas, a gente trabalha com fatos, com dados reais de institutos de pesquisas reais. Então eu vou mostrar alguns aqui para você, né, e para quem está nos ouvindo, para eles terem uma noção, né, da situação. Vou começar desse ano, tá? Olha, a arrecadação do trimestre do Brasil, já foram 657,7 bilhões de reais, tá? A dívida pública deste ano de 2024, a gente tem uma previsão, né, porque a gente só sabe dela no final do ano, a gente tem uma previsão do FMI
de que ela vai abocanhar 85,7% do nosso PIB. Meu Deus. Isso É muita sério. coisa, tá? E o PIB desse trimestre teve um avanço de 0,1%. Que é muito pequeno. Aí o governo coloca lá aquele estardalhaço, porque nós crescemos, porque o PIB cresceu. E a projeção do ano de crescimento do PIB é 1,2%. Nossa. E desses 1,2%, 85,7% vai ser comido pela dívida pública. Nossa. Eu tenho os dados do ano passado, que são os dados já completos, né? Não são Sim. previsões. A arrecadação de 2023 foi 2,3 trilhões de reais. Coloquei tudo em reais para ficar mais fácil. Sim. O PIB de 2023 foi 10,9 trilhões. E a dívida pública foi de 74% do PIB, ou seja, 8,1 trilhões de reais. Inclusive, houve um corte drástico na segurança pública, de, se não me engano, de 708 milhões. Outro corte também na saúde, 452 milhões. E também na educação, 335 milhões. Então, a gente vê que está cortando das áreas que são prioritárias para o nosso país, né? Segurança pública, saúde, educação. E ao contrário, né, na contrapartida, a gente vê um gasto excessivo com viagens internacionais. Exatamente. Inclusive, cortou também 2,9 milhões de pessoas do Bolsa Família. Exatamente. E tem outra coisa. Nós trabalhamos com economia, a gente sabe que você precisa fazer um mapeamento de políticas públicas para ver onde que estão os déficits, em qual Sim. setor, em qual lugar, saúde, educação, saneamento básico, o que as pessoas estão precisando para você lançar o orçamento. Quanto Sim. eu vou precisar nesse setor? E o que a gente está observando é o que você acabou de falar, cortes nos setores necessários e prioritários. Sim. E gastos desnecessários em coisas absurdas, porque quando se fala em contas públicas, só para as pessoas entenderem, são obrigações do governo. Sim. Propostas em leis, em contratos, em licitações, e ele tem que cumprir. O que é que está acontecendo com esse governo? Para onde está indo esse dinheiro? Porque a arrecadação é imensa. Fora que nós estamos tendo problema também com fuga de investimento estrangeiro do país. Inclusive, o governo Bolsonaro teve um superávit, né? Entregou as contas no azul. Exatamente. De 59 bilhões. Então, assim, as coisas não estão se encaixando, né? O que está acontecendo na economia do nosso país? Onde está indo esse dinheiro? Nós não temos como dizer, mas nós sabemos pelos dados que o problema da economia brasileira é, de fato, a corrupção. Nós pioramos no ranking da corrupção, da Transparência Internacional, ano passado, 10 posições, Gisele. Olha só. Nós estamos na 104ª posição agora. Então, assim, o rombo nas contas públicas é exatamente fruto de corrupção e de péssimas políticas públicas que vêm sendo feitas desde o ano passado. E o agronegócio vem segurando as pontas do nosso país, né? É o que alavanca realmente a economia, é o agronegócio. Um dos setores. A indústria ainda é o principal setor, mas o agronegócio vem logo atrás. O agronegócio também entra uma boa parte, né? Porque ele não é só produto agrícola. O agronegócio é produto industrializado da agricultura. Esse é o nosso grande carro-chefe do momento e os outros setores industriais. Tem puxado a economia para cima, mas até quando? Isso, nós temos taxas tributárias enormes. Aumentou demais, né? Demais. As alíquotas sobre os impostos. Demais, muito. Em todos os setores a gente vê que houve esse aumento. A população sente no seu próprio bolso, na renda, nos alimentos, em todos os produtos que a gente consome, mas o empregador, ele sente muito mais. Então, o que ele acaba fazendo? Ele acaba repassando esse aumento da carga tributária para o nível de preços. Inclusive, a desoneração da folha agora, isso aí está sendo um baque, né? 17 setores Tem até uma briga interna, né, entre o Congresso e o governo por conta dessa questão da desoneração, que o governo está tendendo a resolver via judicial. Sim. Né, para fazer o que quer. Isso é muito complicado para o nosso país. Porque tem um poder se metendo no outro, né? No que o outro deveria fazer. Nós tínhamos um ministro da Economia, o Paulo Guedes, que era, né, considerado um dos melhores do mundo, e hoje, infelizmente, nós estamos vendo essa situação acontecer no nosso país. Exatamente. A gente tem o Haddad, que nem é economista, é advogado, né? Fez uma especialização na área de economia, mas ele nem é o pior. Tem outros ministros piores que não têm formação alguma e estão em cargos que não deveriam estar. Inclusive a ministra da Saúde, Exatamente, né? Comprometendo a questão, né? Comprometendo as finanças daquele setor. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre as universidades. Nós estamos vendo que as universidades federais do Brasil estão em greve, onde os alunos, funcionários, né, da universidade, os professores estão assim desapontados com o governo atual. A gente pode dizer, professora Luciana, que o governo Lula está perdendo o apoio da base, que é o principal segmento deles, que são a universidade, no caso?
Olha, é problemática essa questão, porque assim, eles estão desapontados porque doeu no bolso. Sim. Mas eles continuam de esquerda. Meu Deus. Eles continuam. Gente, a esquerda, ela é como se fosse uma seita. Nossa. Lembra daquelas seitas que a gente via nos documentários americanos, que as pessoas se suicidavam todas juntas em prol do reino dos céus e aquela coisa, aquela lavagem cerebral? Eles podem morrer pelo sistema e eles farão. Eles podem ter um descontentamento ou outro pontual. A partir do momento que o problema deles for resolvido, eles continuarão votando na esquerda, eles continuarão apoiando o comunismo, sabendo que dentro do comunismo todas as pessoas têm dificuldades, são países dominados por ditaduras, as pessoas passam fome, as pessoas não têm saúde. Não, muitos. Cuba, Venezuela aqui, que é uma nova ditadura. Sim. Ninguém, uma coisa que até o nosso ouvinte deve saber, ninguém migra de um país capitalista para um país socialista. Exatamente. E é pintado como se fosse o paraíso na Terra. Ninguém quer viajar para Cuba, inclusive esses partidos dos trabalhadores, eles quando vão viajar, eles vão para Miami, Nova York, não vai para Cuba, nunca. Venezuela. Eles pregam, é o tipo da hipocrisia que se prega o que não se vive. Olha só. Né? Todo país socialista é dominado por uma ditadura. Nossa, isso é muito sério. Muito sério. E se prega isso. Mas essas pessoas, os professores, infelizmente, eles vão continuar apoiando a esquerda, custe que custar. Estão descontentes agora, no momento, mas passou o problema, eles vão continuar apoiando a esquerda. É uma doutrinação, então, uma lavagem cerebral, sempre. Realmente. Meu Deus. Professora, fala um pouquinho para nós sobre a questão do crescimento e desenvolvimento econômico. Nós podemos dizer que o Brasil é um país realmente desenvolvido hoje ou não? Olha, existe uma diferenciação de autores. Antigamente a gente tinha três tipos de países que os autores classificavam, né, na nomenclatura. Os países desenvolvidos, que são os de alto crescimento de PIB e PNB, os países em vias de desenvolvimento, cujo Brasil se enquadrava, e os países subdesenvolvidos, que são aqueles países pobres, por exemplo, da África Austral, Somália, né, enfim, Egito. Agora, todos os autores tratam tudo junto. Uma classificação só. Todos estão em vias de desenvolvimento, sejam eles desenvolvidos ou subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento ou os pobres. Todos estão em vias de desenvolvimento porque ninguém parou de crescer. Sim. Tá? Agora, na classificação em termos de PIB, que o crescimento econômico ele é medido por variáveis quantitativas e o desenvolvimento por variáveis qualitativas. Por exemplo, PIB é uma variável quantitativa de crescimento econômico, o quanto foi produzido de bens e serviços durante o ano total. Tá? O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é uma variável qualitativa. É o quanto que a condição de vida da população melhorou com esse crescimento econômico. Sim. Ele é uma soma, o IDH é uma soma de outros índices pequenininhos, como alfabetização, saúde, educação. Então se soma tudo, né, esses índices pequenininhos, e coloca-se no IDH e se mede a expectativa de vida, né, de nascimento, se mede tudo isso aí e coloca tudo junto no IDH. Atualmente, a gente tem um site chamado Transparência Internacional, que ela agrega todos esses agregados, né, de crescimento, desenvolvimento econômico e principalmente mais dois índices, que são o índice de percepção de corrupção e a corrupção. E o que a gente observa? Todo país que tem alta taxa de crescimento econômico, ou seja, altos índices de variáveis quantitativas, como o PIB elevado, a gente tem desenvolvimento econômico alto, tá? Índice de percepção de corrupção elevado e corrupção baixa. Olha só. No caso do Brasil, o Brasil está nos intermediários dos 189 países que estão listados lá. O Brasil está na posição 104. Ele tem um PIB elevado, né, atualmente, mas ele não transfere esse PIB para IDH, ou seja, ele não gera desenvolvimento econômico, ele tem um crescimento, mas na hora de distribuir esse crescimento, isso não acontece. Sempre tem um pedacinho da população com o bolo da riqueza e o restante, né, mais baixo. Mas o que a gente vê? Essa população brasileira tem um índice de percepção de corrupção muito fraco, logo uma corrupção muito alta. Tá? Então nós estamos assim nos intermediários, caímos 10 posições no ano passado. Né? Passamos para a 14ª posição. Lá no final da lista a gente tem a Somália, a gente tem a Venezuela, tem o Haiti, né? E acima, entre os melhores, a gente tem a Dinamarca, né? Suécia, tem a Nova Zelândia. Suécia também é uma economia que cresceu e se desenvolveu bastante. E o Brasil está ali,
na fase intermediária, com tendência à queda, porque já caiu 10 posições o ano passado. Sim. E é possível medir a corrupção de um país? É possível, é possível. Esses dados na Transparência Internacional, inclusive quem quiser acessar, né, transparenciainternacional.org, Olha que legal. você tem acesso à pontuação. Esse ranking, esse índice mede de 0 a 100. Quanto mais perto de 100, maior a percepção de corrupção de um país e menos corrupto ele é. Olha só. Quanto mais próximo de 0, menor a percepção de corrupção da população e mais corrupto é o país. Então você pode sim, se você quiser, saber, né, em qual posição seu país está, em qual posição qualquer país do mundo está. Sim, olha que bacana. Dá. E, professora, fala para nós sobre a economia. Ela é uma ciência aplicada. Pode-se misturar a ideologia com a economia, com a ciência? Fala para nós. Olha, é assim, todo mundo tem sua ideologia, né? Seja ela política ou seja ela religiosa. Por exemplo, a minha ideologia é a ideologia cristã. Sim. Acredito que a sua também seja. Sim. Né? Agora, a economia em si, ela é uma ciência social aplicada. A gente trabalha com dados reais, factuais. A gente não maquia dados. O que está, a gente coloca. Se a economia está bem, os dados vão mostrar que ela vai bem. Sim. Se a economia está mal, os dados vão mostrar que ela vai mal. Não adianta eu chegar e tentar querer convencer as pessoas, como os esquerdistas fazem, que a economia está bem, que na economia não cola. Dados, né? Não tem como maquiar. Os dados mostram Olha que só. não está. Ou que está. Sim. Né? Então, assim, se a economia, se o Lula estivesse fazendo um bom governo e isso estivesse transparecendo nos dados, eu ia chegar aqui para você e falar, Gisele, os dados estão mostrando um crescimento vertiginoso. O Lula está fazendo um bom trabalho, mas os dados não me mostram isso. E essa não é a realidade. Não é a realidade. A mídia maquia dados, ou às vezes quando não consegue maquiar, ela tenta colocar aqueles dados, como a Miriam Leitão faz, dizendo, Exatamente. olha, a inflação aumentou, mas não é bem assim. É. Tem um ponto positivo. Ela sempre fala isso mesmo. Né? Os jornalistas fazem isso porque eles são pagos para fazer isso. Né? Eles recebem. Nós não, tá? Nós trabalhamos com dados reais através de institutos de pesquisas fidedignos. Então, na economia, a gente não mistura ideologia à ciência, né? A ciência precisa de prova empírica, precisa de dados factuais. Com certeza. E o que é dívida pública? Então, a dívida pública é essa somatória de compromissos que o governo tem. Assim como você tem os compromissos na sua casa, né, todas as contas que você tem a pagar, o governo tem as mesmas coisas, através de leis, de contratos, de licitações. Então, somando tudo isso daí, dá um montante que ele precisa sanar. E esse montante não pode ser maior do que o que entra. Exatamente. Né? Senão a conta não fecha. Exatamente. E o nosso montante já está chegando perto do fruto de todo o crescimento anual do país. Ele saiu de 74% do PIB o ano passado e tem uma previsão de chegar a 85,7% do PIB no final desse ano, que é muito comprometedor. Qual seria a expectativa, então, para os próximos anos, pela sua experiência? A gente faz ano a ano, a gente não faz uma perspectiva de 5 anos ou 10 anos, porque na economia a gente trabalha com ceteris paribus. Se eu fizer uma perspectiva para você no próximo mês e uma variável exógena no sistema mudar, a minha previsão vai mudar. Então as pessoas geralmente são muito cruéis com os economistas. Olha, você me disse que o dólar ia fechar a 5 alguma coisa e fechou a 4 alguma coisa. Porque algo lá fora, nos Estados Unidos, na política externa ou uma guerra mudou a previsão. Então a gente nunca faz previsão de longuíssimo prazo. A gente sempre faz a previsão no máximo anual. Sim. Tá? E a última previsão anual que nós temos é a previsão do FMI, que a dívida pública vai comer 85%, possivelmente, tá? Não é um dado totalmente real, né? PIB. Depende do que vai acontecer durante o ano ainda. Sim. Mas a previsão é 85,7% de todo o nosso PIB, o que é muito catastrófico. Vai sobrar 20%. É muita coisa. É muita coisa. Meu Deus. 20 e pouquinho. Isso daí reflete diretamente no mercado, nas compras básicas ali. Afeta em tudo. Afeta na vida das empresas, afeta na vida dos bancos, afeta na vida das pessoas, afeta na bolsa de valores, nos investimentos, afeta em tudo. Porque quando as coisas degringolam, quando degringola lá fora, porque nós fazemos parte de uma economia globalizada, afeta aqui. Sim. Quando afeta aqui dentro, afeta a nossa vida e afeta lá fora também. Exatamente. Não é interessante para ninguém. O Brasil é um dos grandes alimentadores do mundo. Né, junto com os Estados Unidos e a China. Exatamente. Problema para nós aqui é problema para o resto do mundo também. Sim. Professora, a inflação diminuiu em abril. Significa que os preços eles baixaram? Então, eu sempre trago comigo também dados de inflação, porque as pessoas sempre perguntam. Na verdade, a inflação deu uma recuada sim, tá? Bem pequena.
Só que ela foi puxada, esse recuo, pelo preço do setor de transportes. Sim. Se você for olhar o preço do setor de bebidas e cesta básica, né, alimentício, o Sim. setor alimentício, que é o que as pessoas mais perguntam, Sim. ela teve uma expansão de 0,61%. Então as pessoas acham assim, ó, quando diz que a inflação diminuiu, eu vou pagar menos no mercado? As coisas vão ficar mais baratas para mim? Então, não necessariamente, porque quando a gente mede a inflação, né, pelo índice, esse índice é uma somatória de índices de preços de vários setores diferentes. O índice de preço de combustíveis, o índice de preço da cesta básica, o índice de preços de óleos, vegetais, não sei das quantas. Então, assim, são um monte, centenas de índices que somados dão uma média, que é o índice de inflação. Olha só, tá? são vários. São vários. E não é porque um índice desses puxou a inflação 0, alguma coisa para baixo que você vai sentir esse 0, alguma coisa no mercado, por exemplo, que é o que as pessoas mais, né, é comida. A preocupação das pessoas é comida. Sim, a grande verdade é essa. E a inflação, então, não deixa de existir no setor alimentício, porque no setor alimentício ele subiu, porque no setor de transportes ela caiu um pouquinho. Tá? Então, a tendência aqui, esse recuo pequenininho puxado pelo setor de transportes, deveria permanecer pelo menos por 2 trimestres seguidos, para a gente observar recuo também nos preços dos outros setores. Então, por enquanto, não tem como a gente dizer isso. A pessoa vai para o mercado e fala assim, mas está dizendo, o dado está mostrando aqui ó, que a inflação caiu, mas por que no mercado eu estou pagando mais caro? Porque no setor alimentício a inflação subiu. Sim, sim. Professora, é verdade que o Brasil ele pagou a dívida externa? Então, a dívida externa também é uma coisa bastante controversa. Ninguém paga dívida externa, nenhum país, nem é interessante pagar, tá? O interessante é você rolar essa dívida. A maior dívida externa do mundo hoje é do Japão. O Brasil tem uma dívida externa considerável. Eu acredito que eu tenha o dado da dívida externa por aqui também. Vamos ver se eu consigo encontrá-lo aqui na minha agendinha. Dívida externa tem. A nossa dívida externa hoje, a estimativa de março, tá? É de 355,7 bilhões de dólares, a de agora, tá? De agora. Essa estimativa de março, do mês passado. Geralmente a gente mede anualmente, eu só trouxe a estimativa de março que estava mais próxima, né? Eu sempre procuro atualizar e trazer dados mais próximos. É como se você tivesse um cartão de crédito na sua casa e você pagasse o mínimo da fatura. É isso que os países fazem. Quando você paga o mínimo da fatura, você é considerado credor, você pode contrair empréstimos. Os países é a mesma coisa. Se você paga os juros da dívida, se você rola essa dívida, você é considerado um país credor. Você não tem risco. Aquele risco, o país que é medido, ele não vem para você como, olha, um país em risco, um país onde os investidores não vão. Não é isso. Então, o Brasil ele tem rolado essa dívida externa. Então, quando o governo chega para a gente, ou para a população e diz, o governo quitou a dívida externa, é mentira. Então, isso não é uma realidade. Não, ele está com uma situação de dívida boa. Tá, ele está pagando o mínimo, ele está rolando os juros da dívida, ele tem crédito. Mas se continuar dessa forma, gastando assim, na verdade, exageradamente, com outras coisas que não é. Não, é diferente. A dívida externa e a pública são diferentes, né? O nosso maior problema hoje não é a externa, é a pública. É a pública, porque externa todo mundo tem, todo mundo rola. O problema é a dívida pública. Que nem Margaret Thatcher disse, né? Falou aquela frase célebre dela, que não existe dinheiro público, existe dinheiro de pagador de impostos. Isso que as pessoas não entendem. Elas acham que quando elas recebem um auxílio do governo, é o governo que está salvando essa pessoa. Não é. É a população trabalhadora. Sim. O governo não gera renda, não gera riqueza. E quem o comunismo gera acaba com isso, exatamente. acaba com a renda. É porque é isso que eles colocam na cabeça das pessoas, que o Estado é o pai. Só que o Estado não tem dinheiro se não tiver gente trabalhando em empresa produzindo. Isso que as pessoas precisam despertar. Exatamente, e havendo exportações. Gente, não existe nada de graça, tá? O Estado não gera renda, quem gera renda é você que está trabalhando, é você empresário, é o exportador, é dos nossos tributos, que o Estado tira dinheiro para se manter e fazer política social. As pessoas que estão recebendo auxílio do governo, por exemplo, o Bolsa Família, recebem o auxílio porque tem gente trabalhando, pagando imposto, então desse imposto ele faz política pública e paga o Bolsa Família. E se é uma má administração, acaba com os setores, Exatamente. Acaba com a economia. Porque a má administração, Gisele, ela leva a desemprego. Sim. E o desemprego leva a demissões. E demissões leva a menos pessoas pagando tributos. Com certeza. Né? E corta mais ainda os Exatamente, vai cortar o assistencialismo. Foi 2,9 milhões de famílias que Exatamente. Que foram desprovidas. E serão mais, porque quanto mais gente ficar desempregada, com carteira assinada,
né, pagadora de impostos, quanto mais as empresas demitirem, diminuírem a produção, diminuírem as exportações, diminuírem as vendas, mais gente vai ficar sem receber auxílio. Mas a gente está vendo que está na contramão. Por exemplo, o Milei na Argentina, ele cortou ministérios, enxugou a máquina pública, né? E ali a economia está crescendo, o peso, né, está só valorizando. Exatamente. O real, né, está desvalorizando. Acho que foi a moeda que mais valorizou no O real no mês suplantou o peso. de abril. Exatamente. E assim, foi 1 ano e pouquinho, né, de governo Lula, Sim. de tragédia. Então, isso não tem cabimento. Aumentar muitos ministérios, né, viagens internacionais, várias regalias, onde os setores que estão precisando realmente não estão tendo esse suporte. As empresas que foram condenadas na Lava Jato estão todas de volta e ganhando todos os processos de licitação. Aonde que Isso, vai parar? gente? Tá muito complicada a nossa situação. Sim. Professora, as notícias que estão saindo, né, nos jornais, na grande mídia, é que os investidores estão tirando realmente o dinheiro do Brasil. Isso daí reflete o que na nossa economia? Você pode explicar para nós essa retirada de investidores? Então, quanto mais investimento no país, mais empresas, mais empregos, né, mais produção, mais renda. Sim. E eles tirando esse dinheiro significa que eles não estão confiando na nossa economia. Olha só. Né? Os indicadores mostram os investimentos vão para um país, o investimento estrangeiro, quando existe segurança jurídica, que o Brasil não tem mais. Infelizmente. Tá? E segurança econômica. Nós recebemos uma enxurrada de investimento estrangeiro, inclusive na época de pandemia, porque a Europa estava em crise, os Estados Unidos tendo que imprimir moeda, né, na época da crise. Então os investidores falaram, bom, vou para um país que está se segurando na pandemia. O Brasil se segurou muito bem na pandemia. Sim. A partir do momento que o Lula assume, o risco volta ao país. A insegurança jurídica volta a assolar. Tem a ameaça também dos juros nos Estados Unidos, que podem tirar o investidor daqui e voltar para lá. Tá? O Brasil não dá mais garantias que esse investidor possa ficar aqui tendo redução de impostos, porque todo mundo está tendo que pagar imposto. Ele está taxando todo mundo, está taxando os estrangeiros, né? Taxando tudo. Olha só. Então, assim, a tendência já começou a cair, tá? Sim. Eu acho que eu tenho algum dado de investimento estrangeiro. Tenho. Houve uma fuga já esse ano de 22% do total de investimento estrangeiro daqui. Foram 5,3 bilhões em fuga de reais, tá? Isso reflete diretamente na nossa economia. Exatamente. O que vai aprofundar mais ainda a nossa dívida pública. Com certeza. Professora, para quem pretende viajar, a questão do dólar, fala para nós. Olha, o dólar, ele tá... pela perspectiva, tá? Pela previsão. Ele vai se manter, entre aspas, estou dizendo em ceteris paribus, se nada diferente acontecer em termos externos ou aqui mesmo, né, variáveis exógenas, ele vai permanecer abaixo de R$5, um pouquinho acima. Por exemplo, hoje, antes de vir para cá eu olhei, ele estava em 5,06, né? Pode ser que tenha mudado da hora que eu sentei nessa cadeira até agora, né? Porque ele é bem volátil. Mas a tendência é ele ficar nesse preço aí, 5 e pouquinho, o que é complicado, né? É carinho, é bastante caro. Com certeza. Professora, chegamos ao final do nosso programa. Infelizmente, nosso bate-papo estava muito bom. Até te convido de antemão para você participar novamente do programa, né? Que é um assunto tão importante, né? Que atinge todos nós brasileiros, que é a economia. Você que é especialista, e agradeço por você participar, então, do programa. Muito obrigada, agradeço você também pelo convite, né? Estamos à disposição. Amém. Obrigada, que Deus abençoe grandemente. Amém. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimento e informações a toda a nossa sociedade. E eu quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em João 14,6, que diz assim: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação.
Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.